Ela é a figura mais misteriosa e incompreendida do Novo Testamento. Maria Madalena é a mensageira, a apóstola dos apóstolos. De onde ela surgiu? Quem é ela? E ela simplesmente some? Mas textos sagrados, enterrados séculos atrás, podem revelar sua verdadeira relação com Jesus. O que descobrimos nos evangelhos secretos é que Maria Madalena era considerada uma das principais discípulas. Há um texto chamado de Evangelho de Felipe que diz que Jesus amava Maria Madalena e que ele costumava beijá-la na... Tem um buraco. Qual será a verdade tão ameaçadora sobre Maria Madalena a ponto de ela e seus seguidores terem provocado a ira da igreja e até mesmo uma cruzada? Para todo lugar que eu olho, a hostilidade a Maria Madalena. Quando eu vejo tanta hostilidade em alguém, sei que essa pessoa é importante. Maria Madalena nos contou que Jesus ergueu-se dos mortos. Ela é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Você poderia até argumentar que Maria Madalena começou o cristianismo. Conspiração contra Jesus. Maria Madalena, a mãe do cristianismo? Sul da França, 1208. Em Roma, o Papa desencadeia toda a fúria da igreja numa cruzada contra um grupo cristão dissidente, os cátaros. Eles eram um povo profundamente espiritualizado e, fisicamente, não ofereciam uma ameaça a ninguém. Mas, teologicamente, eles eram uma enorme ameaça à igreja. A abordagem mística do cristianismo pelos cátaros é conhecida como gnosticismo, considerado herético pela Igreja Católica. Eles afirmavam que o conhecimento era o caminho da salvação. Não a fé em Cristo, mas o conhecimento. Conhecer os verdadeiros segredos que Cristo revelou. Eles acreditavam que todo ser humano possui uma centelha divina. Partindo deste princípio, o propósito era começar a evoluir a partir disso. Você não precisava de um intermediário. Sendo assim, eles basicamente se opunham à Igreja Católica. Roma não gostou nada disso. 22 de julho de 1209. Enquanto o sul da França está sob cerco, os cátaros, fugindo dos cruzados cristãos, se refugiam numa igreja batizada com o nome de uma de suas santas mais veneradas, Maria Madalena. Foi uma cruzada que durou cerca de 35 anos, então o número de cátaros que foram mortos pode chegar a 100 mil. Como Maria Madalena, mencionada apenas em passagem na Bíblia, tornou-se um sinal de heresia para a igreja? E o que os gnósticos acreditavam a seu respeito a ponto de virarem alvo de Roma? Eles acreditavam que a graça de alcançar o mundo espiritual dependia da obtenção de discernimento, do conhecimento, da gnose e da mudança de comportamento. Outros aspectos eram muito ameaçadores à igreja, como o fato das mulheres serem tratadas com uma igualdade total, não só no clero, mas na sociedade como um todo. Eles acreditavam que Maria Madalena tinha sido a esposa de Jesus. A igreja existe há muito tempo e parece que muitas ideias, teorias, especulações vêm e vão. Mas a teoria de que Jesus era casado não possui nenhuma base sólida. A igreja não aceita que Jesus tenha sido casado e tenha tido filhos. Dogmaticamente, isso é uma heresia. Embora nenhum dos 4 evangelhos afirme que Jesus tenha se casado, eles indicam que Maria Madalena tinha uma relação especial com Jesus. O seu papel no cristianismo começa no Evangelho de Marcos, quando ela aparece na crucificação. Nos evangelhos, Maria Madalena é uma personagem bastante misteriosa. Ela só é mencionada nas últimas horas da vida de Jesus. Ele está na cruz. E Marcos, que escreveu o evangelho mais antigo, diz que ao pé da cruz estava Maria Madalena e a outra Maria, citando-a primeiro. É a primeira vez que ela é citada. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungí-lo. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Então ela ungir o corpo com a mãe e com a irmã, e deitar o corpo nu para lavá-lo e ungí-lo,
Prepará-lo com aromas e óleos para o sepultamento é um ato da maior intimidade. Se você pensar bem, isso é muito intrigante. De onde ela surgiu? Quem é ela? Por que ela assumiu esse papel? E o que mais chama a nossa atenção mesmo é a intimidade. Ela está na família? E 3 dias depois, quando ela visita o sepulcro de Jesus e testemunha a ressurreição, seu primeiro impulso é tentar tocá-lo. Eu adoro a versão do Evangelho de João, a parte em que Maria tenta tocar em Jesus. Eu acho muito comovente. Se a pessoa que você ama parecesse ter voltado à vida, você não tentaria tocar no corpo dessa pessoa para ter certeza da presença viva dela? É verdade, historicamente, que Maria Madalena foi a primeira a afirmar que Jesus não estava mais morto, que ele havia voltado dos mortos. Você pode até argumentar que Maria Madalena deu início ao cristianismo. E então ela simplesmente desaparece. Agora, se ela foi a primeira testemunha da ressurreição, e segundo o Evangelho ela foi a primeira a afirmar que Jesus estava vivo, por que ela desapareceu? Isso levanta a suspeita de que há algo errado. Mas só conseguimos encontrar isso no Novo Testamento. Nós temos que procurar outras fontes para saber o resto da história. 2000 anos após a morte de Jesus, Maria Madalena ressurge em outras fontes perdidas há séculos. Evangelhos gnósticos secretos encontrados no deserto egípcio. Esses textos mostram não só Maria Madalena com mais destaque, como também uma diversidade muito maior nos primórdios do cristianismo do que a que existia na história divulgada pela Igreja. Fica bem claro que quando os cristãos começaram a contar histórias de Jesus após sua morte, eles inventaram histórias sobre ele e alteraram as histórias que estavam contando. Basta você pegar uma história que é contada no Evangelho de Mateus e comparar com o mesmo relato encontrado em Marcos. E depois comparar com Lucas e depois principalmente comparar com João. E inevitavelmente, quando você faz isso e compara os detalhes, você encontra discrepâncias, você encontra contradições. Nos mais de 2000 anos da história do cristianismo, houve a eliminação sistemática de histórias que não se encaixavam ou versões de Jesus que não se encaixavam na imagem ortodoxa. Os chamados evangelhos gnósticos secretos, que possivelmente são da mesma época que os de Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram uma imagem nova e surpreendente da relação entre Maria Madalena e Jesus. Maria Madalena tem um papel bastante incrível. Ela foi a companheira de Jesus, não apenas em um texto, mas em meia dúzia de textos. Esses outros textos, assim como reinterpretações dos 4 evangelhos aceitos, sugerem que Maria Madalena pode ter tido um relacionamento próximo, talvez até íntimo, com Jesus. A grande tradição cristã afirma que Jesus era celibatário. A sugestão nesses outros evangelhos de que ele teve uma parceira, uma amante, é, até onde sei, feito de forma simbólica. É possível que ele fosse casado, mas nós não sabemos. Talvez a relação insinuada nos evangelhos gnósticos não seja o que você está pensando. Há um texto conhecido como Evangelho de Felipe que diz que Jesus amava Maria Madalena e que ele costumava beijá-la, e isso sugere que talvez houvesse algo a mais. Ela é uma das figuras mais misteriosas do Novo Testamento. Até as origens do seu nome permanecem desconhecidas. Mas é aqui, em Israel, perto da região da Galileia onde Jesus pregava, que alguns acreditam ser a cidade natal de Maria Madalena, o vilarejo de Migdal. Agora nós estamos na sinagoga mais antiga da Galileia, criada no 1º século depois de Cristo. Em Migdal, a arqueóloga bíblica Dina Gorney acredita estar caminhando entre pistas da verdadeira identidade de Maria Madalena e de seu papel no ministério de Jesus. Este lugar nos diz muito sobre a vida de Maria Madalena. Nós sabemos onde ela morou, as ruas por onde ela passava, as moedas que ela usava. Esta escavação, esse achado, nos dá uma imagem bastante viva da vida dela, do lugar onde ela morava e dessa época.
A busca de Dina Gorney pela verdadeira Maria Madalena a levou às ruínas de uma sinagoga de 2000 anos, um local que Jesus pode ter visitado. Geralmente eles construíam a sinagoga no meio do vilarejo, mas aqui foi diferente. Ela foi erguida num canto perto de Cafarnaum, que, segundo as fontes cristãs, foi um local que Jesus visitou. Você pode ver como as coisas eram próximas. São evidências que não se pode ignorar. Nós temos aqui um lugar onde Maria Madalena e Jesus estiveram, em Israel, perto do mar da Galileia. E este era o local de encontro deles. A comunidade deles se encontrava aqui, nesta sinagoga. É incrível. A hipótese de Jesus e Maria Madalena juntos em Migdal, pregando aos convertidos, é uma ideia cativante. Mas 2 milênios após sua morte, a verdadeira relação de Maria Madalena com Jesus e sua contribuição ao surgimento do cristianismo permanecem como questões abertas. O que nós sabemos pelos evangelhos é que ela foi provavelmente a mais importante mulher que seguiu Jesus. Ela foi testemunha da ressurreição e deu a notícia aos apóstolos homens. Ela é a mensageira, a apóstola dos apóstolos. Mesmo sendo uma das figuras mais importantes da Bíblia, os evangelhos não dão detalhes sobre a idade, o estado civil ou as relações familiares de Maria Madalena. Mas a imagem que emerge é a de uma mulher à frente de seu tempo, que tinha um relacionamento com Jesus que ia além de mera seguidora. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Maria Madalena e Joana e Susana são 3 mulheres muito ricas, que doaram fundos para que Jesus e seus discípulos pudessem sobreviver. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa é toda a informação sobre Maria Madalena, nos 4 evangelhos, antes da morte de Jesus. Ela não é chamada pelo nome do marido nem pelo nome do pai, então ela era importante. O nome dela, literalmente, é Maria Magdalena. E o que o nome dela significa? A palavra Migdal significa a torre. Então é possível que signifique Maria a torre. Torre de Magdala, Rennes-le-Château, França. Jesus rebatizou quase todos os seus seguidores. Pedro significa pedra. O verdadeiro nome dele era Simão. E se for Maria a torre, isso indicaria que ele lhe deu uma designação bastante importante. Assim como ele chamou Pedro de pedra, uma torre é um símbolo de força. Pode ser uma pista indicando que Maria Madalena foi uma figura central no ministério de Jesus. E um evangelho perdido reforça ainda mais essa hipótese. Em 1954, Nag Hammadi, no Egito. Fazendeiros fazem uma descoberta chocante no deserto, que pode revelar a verdadeira importância de Maria Madalena. Alguns homens estavam procurando fertilizantes e, por acaso, desenterraram uma jarra. Dentro dessa jarra, havia 13 livros. Esses livros continham uma coleção de escritos. Cada livro era uma pequena antologia. Ao todo, havia 52 textos nesses livros. Os especialistas ficaram impressionados porque era uma coleção de escritos gnósticos, muitos completamente desconhecidos. Então foi uma descoberta que transformou a nossa compreensão do cristianismo, porque antes disso, nós só conhecíamos os gnósticos através dos escritos de seus inimigos, os fundadores da igreja. Nós achamos que os textos encontrados no Alto Egito foram enterrados no século IV, provavelmente para preservá-los, por alguém que sabia que o bispo do Egito não gostava desses escritos. Esses evangelhos gnósticos, contemporâneos dos evangelhos canônicos que conhecemos, mostram uma versão completamente diferente do início do cristianismo, uma versão que não sobreviveu. Esses textos apresentam uma visão radicalmente diferente da relação entre Jesus e Maria Madalena, uma seguidora com enorme influência. O que encontramos nos evangelhos secretos é que Maria Madalena é considerada uma das maiores discípulas e seguidoras de Jesus. Uma pessoa privilegiada que fazia parte de seu círculo pessoal. Mas todos os evangelhos do Novo Testamento insistem que ela não fazia parte desse círculo íntimo. O círculo era formado por Pedro, Tiago e João. E os evangelhos que mostram apenas homens como pessoas de autoridade nas igrejas foram os únicos a sobreviver.
O Novo Testamento foi escrito por homens, para homens e sobre homens. E traz opiniões sobre as mulheres que são bastante negativas, principalmente nas cartas de Paulo. E conforme a igreja se tornava mais institucionalizada, eu creio que a escolha dessas estruturas foi apenas reflexo do que havia ao redor. No século II, o crescente movimento de seguidores de Jesus está sob ataque crescente de Roma. Os cristãos são rotineiramente presos, mortos e até jogados aos leões como diversão no Coliseu. As pessoas eram presas, elas eram acossadas, eram perseguidas nos mercados, presas, torturadas, mortas, porque eram cristãs. O bispo Irineu da Gália tentou unificar as crenças dos primeiros grupos cristãos e unir a sua força. O bispo Irineu disse, olha, vamos pegar o que é mais básico na fé cristã, o que todos acreditam, um denominador comum e vamos nos unir. Mas Irineu inventou o conceito de censura cristã. Ele disse, há coisas que ninguém deve ler, ninguém deve conhecer. E ele cuidou para que a igreja tivesse o monopólio da verdade, da divulgação da verdade, do ensino dela. Ele disse, alguns evangelhos possuem ensinamentos secretos. Não queremos isso. Não havia ensinamento secreto. Só vamos falar do ensinamento público de Jesus. Ao atacar os gnósticos, Irineu estabeleceu os evangelhos que seriam ensinados, que ele considerava os mais adequados para apresentar os ensinamentos de Jesus. Por volta do ano 180 ou 185, ele insistiu que havia 4 e apenas 4 evangelhos. Não pode haver mais de 4 nem menos de 4. Tem que ser esses 4. E a lógica dele não faz muito sentido para os leitores modernos. Irineu disse que deveria haver 4 evangelhos, porque a palavra de Cristo foi espalhada pelos 4 cantos do mundo, pelos 4 ventos dos céus. Então serão 4 evangelhos. E assim ficaram Mateus, Marcos, Lucas e João. O cânone do Novo Testamento toma sua forma final em meados do século IV, época em que o cristianismo havia se tornado a religião dominante do Império Romano. Sendo assim, as principais posições no cristianismo eram ocupadas por homens, como acontecia no Império como um todo. Nos 1500 anos seguintes, Mateus, Marcos, Lucas e João têm a palavra definitiva sobre Cristo. Os evangelhos gnósticos e sua visão radical de Maria Madalena e dos ensinamentos de Jesus são literalmente enterrados. E quando essas ideias voltam à tona, elas são rebatidas com agressividade. A Igreja Católica ordenou uma cruzada contra os próprios cristãos. Era uma licença para estuprar, pilhar, saquear. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe. Você não encontrará nenhum desses escritos no Novo Testamento. Esses evangelhos gnósticos, alguns escritos no século I, apresentam uma visão de Jesus e Maria Madalena drasticamente diferente da visão da igreja tradicional. Uma coleção inteira de escritos cristãos antigos atribuídos a Jesus e seus discípulos foi encontrada e ela contém vários diálogos, como que Jesus teve com Maria Madalena, com Pedro e diálogos que Jesus teve com seus discípulos após a ressurreição. Como muitos dos textos encontrados não agradaram aos líderes da igreja, eles foram declarados heréticos. Mas os evangelhos gnósticos mostram um relacionamento bem diferente entre Jesus e Maria Madalena. Há um texto chamado de Evangelho de Filipe que diz que Jesus amava Maria Madalena e que ele costumava beijá-la na... Tem um buraco. Infelizmente, há um buraco na página, bem no fim da frase. Provavelmente diz na boca ou algo assim, o que sugeriria algo a mais. Mas o que pode ser ainda mais ameaçador à doutrina da igreja do que os textos sugerindo que Jesus e Maria Madalena formavam um casal é o retrato de Maria como uma das principais líderes dos primórdios do movimento cristão. Maria Madalena aparece como um dos discípulos especiais. Ela era a mulher que entendia tudo. Então, ela aparece em muitos textos como uma pessoa próxima a Jesus e grande conhecedora de seus ensinamentos. Essa imagem de Maria Madalena foi completamente apagada nas igrejas.
Eu creio que Maria Madalena foi simplesmente uma das seguidoras devotas de Jesus. Os evangelhos citam várias mulheres que seguiam Jesus. Jesus era aberto a pessoas às quais um professor religioso, um rabino, não deveria ser. Jesus era radical em sua inclusão dos excluídos da sociedade. Os pobres, os enfermos e as mulheres. Se você analisar o começo do movimento cristão, verá que ele falava às mulheres de um jeito que ofendia os seus discípulos. Muitas pessoas que se juntaram ao movimento, que foram atraídas, eram mulheres. Mas teria Maria Madalena sido uma seguidora ou uma líder do movimento? Um evangelho gnóstico inteiro leva o seu nome. O Evangelho de Maria abre com os discípulos sofrendo e abatidos com a morte de Jesus. E eles estão muito preocupados, porque como Jesus foi morto, eles também podem ser. Eles estão com medo e a pessoa que mostra coragem é Maria Madalena. Ela os encoraja e fala com eles como uma grande apóstola. O Evangelho de Maria, que é um antigo evangelho gnóstico, mostra Maria Madalena como a pessoa a quem Jesus fez a revelação. E ela conta aos apóstolos homens que começam a discutir se seria possível Jesus tê-lo feito a uma mulher. Pedro diz: irmã, conte-nos mais sobre o que o Senhor disse, porque nós a amamos mais do que as outras mulheres. E ela disse: Pedro, eu lhes direi algumas coisas que ele me disse que foram escondidas de vocês. Então ela começa a dizer: sim, ele me disse essas coisas e eu vou revelá-las a vocês. Então Pedro fica furioso e diz: ele contaria a ela, uma mulher, e não a nós? Ele a amava mais do que a nós? E nesse evangelho a resposta é sim. E Pedro fica ofendido. E o outro discípulo diz: Pedro, você está sempre irritado. Você trata a mulher como seus inimigos fazem. É claro que o Senhor a conhecia, a amava muito. E é por isso que ele amava mais do que a nós. Então, no final do Evangelho de Maria, todos eles dizem: Maria é bem-vinda para pregar. E todos eles saem juntos para pregar. Esse evangelho não entrou no Novo Testamento porque ele endossa a ideia da mulher como líder, porta-voz e professora. Sem sombra de dúvida, Maria Madalena é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Para se tornar cristão, você tem que acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. Se você acredita nisso, você é cristão. E quem nos contou que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 3 dias e que a tumba estava vazia? Foi Maria Madalena. Então, ela foi a verdadeira fundadora do cristianismo. Então é possível que Maria fizesse parte do círculo íntimo e todas as fontes que citam Maria Madalena como sendo muito próxima a Jesus, todas elas não gostam de Pedro. Então há grupos de fontes, algumas gostam muito de Pedro e não de Maria, e outras gostam muito de Maria e não de Pedro. E esses textos que falam mal dele, como o Evangelho de Maria, que mostra Maria Madalena falando por si própria, não iriam sobreviver numa organização cada vez mais dominada por homens. E ao final do século II, só havia homens nas posições de autoridade. Eu acredito que os fundadores não quiseram aumentar a importância da mulher dentro da igreja. Eles quiseram manter a mensagem mais simples possível. Ano 313 da Era Cristã. O imperador Constantino repentinamente se converte ao cristianismo e essa hierarquia dominada pelos homens torna-se a igreja oficial de Roma. Os evangelhos gnósticos secretos são enterrados no deserto e seus seguidores são considerados hereges. Quanto a Maria Madalena, a ordem veio de cima, transformando-a santa em pecadora. Estabeleceram na tradição ocidental que Maria Madalena foi uma prostituta. Esqueceram que ela não foi. A reputação dela foi destruída e acho que isso dura até hoje. No início do movimento cristão, ela foi chamada de Apóstola dos Apóstolos e até de amada discípula. Mas no dia 14 de setembro do ano 591, o Papa Gregório Magno a chama de outra coisa: de prostituta. Nós podemos relacionar o fato a Gregório Magno e ao sermão sobre Maria Madalena, onde ele a confunde com uma pecadora da cidade que unge os pés de Jesus no Evangelho de Lucas.
Fica claro, irmãos, que a mulher anteriormente usou um unguento para perfumar seu corpo em atos pecaminosos. Então Maria Madalena ficou ligada à história da mulher da cidade, da pecadora que unge os pés de Jesus, e daí ela é transformada em prostituta. Essa interpretação teve muito peso e tornou-se a interpretação padrão durante toda a Idade Média. E até hoje as pessoas acham que Maria Madalena foi mesmo uma prostituta. Se você entrevistar as pessoas na rua hoje e perguntar quem foi Maria Madalena, eu garanto que 9 entre 10 pessoas vão dizer: ela não foi a prostituta que Jesus salvou? Então a reputação dela foi arruinada e creio que isso dura até hoje. Gerações de poetas e pintores enfatizaram a sexualidade de Maria Madalena. Seu cabelo longo e ruivo, caindo sobre o corpo nu, foi usado como uma metáfora para a tentação e a redenção. Mesmo nas representações da crucificação, as mulheres cobrem a cabeça com lenços e mantos, exceto Maria Madalena. Ela usa o cabelo solto, uma imagem que os estudiosos veem como símbolo de uma mulher pecadora. Estabeleceram na tradição ocidental que Maria Madalena foi uma prostituta e esqueceram que ela não foi. E como ocorreu essa transformação radical de Maria Madalena? O Papa Gregório Magno baseou seu manifesto no Evangelho de Lucas, que foi escrito após os evangelhos de Mateus e Marcos. Lucas não gosta de Maria Madalena. Quando ele menciona a mulher na cruz, ele sequer diz o nome dela. Ele só diz que havia uma mulher na cruz. E ele sabia perfeitamente que Marcos já havia mencionado o nome da mulher na cruz, dando-lhe destaque. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Lucas então conta a história de uma pecadora que vai a um jantar em que Jesus se encontra. E essa mulher é uma prostituta. Ela não é identificada pelo nome. E ela lava os pés dele com suas lágrimas e o seca com seus cabelos, e seria uma coisa bastante inadequada, sabe? Um homem naquela sociedade permitir tal coisa. E o anfitrião do jantar critica Jesus dizendo: se você fosse um profeta, bem saberia que a mulher que o tocou é pecadora. Mas Jesus não se incomoda. Essa mulher não tem nome. Ela não é Maria Madalena. Ela não é chamada de Maria Madalena. Foi só depois que as pessoas disseram: ah, essa mulher deve ser Maria Madalena. E surgiu essa figura composta de Maria Madalena, a mulher que encontrou a tumba vazia e que também ungiu os pés de Jesus. É uma longa queda da posição de destaque que Maria Madalena ocupava nos evangelhos. O que poderia levar um papa, 500 anos depois da morte de Jesus, a transformar Maria de santa em pecadora? Nós sabemos que o cristianismo se desenvolveu de uma forma interessante e existe a teoria de que os pecadores podem se arrepender e, particularmente, as prostitutas podem se arrepender. É claro, quando você a transforma em pecadora, ela é uma pecadora e assim você retira as melhores qualidades dela, as suas características redentoras. Logo, ela não poderia ser a fundadora do cristianismo porque ela é só uma prostituta. Para o cristianismo, isso significa que não há qualquer possibilidade de ela ser a líder que tinha intimidade com Jesus, porque isso foi visto como ameaça. Se Jesus realmente colocou uma mulher numa posição de liderança perto ou acima de Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, isso reescreveria completamente a fundação do cristianismo. A posição da mulher se tornaria uma posição de liderança, uma posição de discernimento espiritual, uma posição de intimidade e proximidade com Jesus. Maria Madalena foi uma discípula muito importante de Jesus. E a prova disso é um antagonismo geral no Novo Testamento e na tradição que veio depois contra Maria. Ela já tinha sido descrita no Novo Testamento como tendo tido 7 demônios, o que não é exatamente um elogio. Mais tarde, não no Novo Testamento, ela é confundida com a prostituta. Então, para todo lugar que eu olho, há hostilidade a Maria Madalena. Quando eu vejo tanta hostilidade a alguém, sei que essa pessoa é importante.
Vaticano, até hoje, ainda não aceita a hierarquia onde as mulheres possam pregar o evangelho. Se a igreja ainda se sente ameaçada por um papel maior da mulher dentro da instituição, sem dúvida. Com o passar do tempo, a repressão da igreja contra Maria Madalena se transforma na repressão aos seguidores dela. Na França, mais de 1000 anos após a morte de Jesus, os cátaros praticam uma forma mística de cristianismo, semelhante ao gnosticismo. Eles louvam Maria Madalena e rejeitam o poder do Papa e de Roma. E por isso, eles morrerão. Igreja da Assunção, Limoux, França. No século VI, a imagem de Maria Madalena já havia passado por uma severa transformação. Da mulher que testemunhou a ressurreição de Jesus em reles prostituta, que por fim encontra a redenção através de Cristo e por extensão da Igreja. Durante muito tempo, os cristãos pensaram que Maria Madalena fosse uma prostituta. Mas não há nada nos evangelhos que sugira isso. Mas nos evangelhos gnósticos de Maria e Filipe, perdidos durante séculos e só encontrados intactos na década de 50, ela é descrita como companheira e discípula favorita, que tinha acesso ao conhecimento secreto de Jesus. Pedro diz a Maria Madalena: "Conte-nos as palavras do Salvador que você lembra, as coisas que você sabe e nós não, porque não as ouvimos." E Maria responde: "Eu lhes contarei o que lhes foi escondido." Evangelho de Maria. Os evangelhos gnósticos mostram Jesus não como alguém que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, mas como alguém que possuía um conhecimento secreto, o conhecimento que pode trazer a salvação. Esses livros foram considerados perigosos pelos fundadores da Igreja. Quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma em 313 da era cristã, os evangelhos gnósticos são literalmente enterrados. Mas os seus ensinamentos e sua visão heterodoxa de Maria Madalena e Jesus são transmitidos séculos depois. Na França do século XIII cresce um grupo de cristãos dissidentes, conhecidos como cátaros. A religião dos cátaros era muito mais libertária. Eles diziam que você pode mudar o seu comportamento, que você pode aprender, pode progredir em seu próprio ritmo. Não havia remorso. O seu único dever era viajar e educar as pessoas. Basílica de Santa Maria Madalena, Saint-Baume, França. Os cátaros defendiam fortemente o feminismo. Provavelmente a figura mais reverenciada deles era Maria Madalena. Eles louvam Maria Madalena e acreditam que ela foi a esposa de Jesus. E os cátaros, assim como os gnósticos, não precisavam da igreja para encontrar a salvação. A grande ameaça era a ideia de que você e eu podemos encontrar o caminho até Deus, através de um potencial interno. Se pode fazer isso sozinho, não precisa da igreja, não precisa do bispo, não precisa dos sacramentos. E esta era uma ameaça a uma instituição que dizia possuir o único caminho para a salvação. Tal crença colocou os cátaros na mira do Vaticano e do Papa Inocêncio III. Não foi tanto a mensagem, eu creio que a coisa crucial no cristianismo é que Jesus é o Redentor. O cristianismo trata da pessoa de Cristo, não tanto do professor. A visão de mundo dos gnósticos e dos cátaros contradiz diretamente a do cristianismo. A resposta do Papa foi criar uma cruzada contra os cátaros. As cruzadas, as guerras religiosas do Vaticano, haviam começado quase 200 anos antes. E as cruzadas geralmente eram empreendidas contra os infiéis, não contra outros cristãos. Cidade de Carcassonne, França. Eles queriam dizimar os cátaros. Então, quando eles lançaram o ataque, foi implacável. Chegaram à primeira cidade que tomaram e mataram homens, mulheres e crianças, sem exceção. E quem não era morto de imediato era queimado vivo. Eles colocavam as pessoas em jaulas e ateavam fogo. Aquilo foi terrível. Eles não estavam tentando estabelecer uma democracia ou algo assim.
Após uma batalha, os cruzados arrancaram os narizes e lábios superiores dos cátaros sobreviventes, como exemplo do que poderia acontecer aos impenitentes. Era uma licença para roubar, para estuprar, para pilhar, para matar e saquear. Essa guerra durou 30 anos, uma guerra absolutamente brutal. Antes de lançar suas forças sobre os cátaros escondidos na igreja de Santa Maria Madalena, o emissário papal Arnaud Amaury disse aos cruzados: matem todos e deixem que Deus os separe. Dezenas de milhares de cátaros, homens, mulheres e crianças, foram sistematicamente torturados e assassinados. Mas mesmo com o extermínio dos cátaros, Roma continua com sua violenta campanha contra todos que ela considera estarem violando a doutrina da igreja. A igreja então institui a Inquisição, um regime de tortura, intimidação e violência que durou mais de 60 anos. Mais tarde foi usado contra os hereges e judeus na Espanha. Mesmo com a repressão da igreja, rumores controversos sobre Maria Madalena continuaram a circular. Quando as pessoas vêm aqui orar, elas sentem a presença de Maria Madalena. E numa pequena igreja da França, um padre renegado pode ter plantado pistas de um segredo que ele descobriu. Será que estamos olhando para Jesus, sua esposa Maria Madalena e seus 2 filhos? Segundo o Novo Testamento, Maria Madalena testemunhou a ressurreição de Cristo. Em seguida, ela desaparece e nunca mais é citada na Bíblia. Não há registro algum sobre para onde Maria Madalena foi depois da morte de Jesus. A igreja não está muito interessada, creio, em descobrir o paradeiro dela. Mas, segundo a Igreja Ortodoxa Grega, Maria Madalena, agora considerada santa, viajou para Éfeso, na atual Turquia, após a morte de Jesus, junto a Maria, mãe de Jesus, vindo a falecer lá. Eu, como historiador, devo dizer que nós não sabemos. Segundo as fontes antigas que temos, ela simplesmente desapareceu. Agora, nós também temos histórias dos séculos III e IV sobre suas viagens missionárias pregando em várias partes do mundo. Há uma história surgida na Idade Média segundo a qual Maria Madalena teria fugido da perseguição de Roma num bote, indo parar no que viria a ser o lar dos cátaros, o sul da França. As primeiras referências que temos sobre a vinda de Maria Madalena ao sul da França e sua morada aqui vem do século X. Maria Madalena chegou a um lugar chamado Sainte-Marie de la Mer, ou Santa Maria do Mar, e depois veio para Marsella, onde ficou anos pregando o evangelho. E por fim veio para cá, onde ficou o resto da vida, isso dá uns 30 anos. Aqui em Saint-Baume, segundo contam, ela vivia sozinha numa caverna, chorando a morte de Jesus. Tal tradição é tão forte que alguns acreditam que um corpo sepultado aqui pertence a ela. Quando as pessoas vêm aqui orar, elas são tocadas pela graça. Tem gente que chora sem saber por quê. Elas sentem a presença de Maria Madalena. As lendas posteriores que a colocam na França ou na Europa, eu não sei se podemos lhes dar muito crédito. Eu não posso provar que ela não foi para a França, mas esse túmulo de Maria Madalena na França, se ele fosse examinado, se eles conseguissem fazer uma datação, se ficasse provado que há resquícios históricos antigos, então seria outra história. A 320 quilômetros de Saint-Baume, num vilarejo chamado Rennes-le-Château, um pároco do século XIX pode ter descoberto um mistério ainda maior relacionado a Maria Madalena. Bem-vindos à igreja de Rennes-le-Château, um centro de mistério e intriga há 40 ou 50 anos. E aqui, através de um simbolismo um tanto estranho, encontramos explicações para os mistérios. Uma cidade de apenas 100 moradores, Rennes-le-Château recebe milhares de visitantes por ano.
Eles são atraídos para cá por causa dos mistérios que cercam um pároco do século XIX, Béranger Saunière. Diz a lenda que ele encontrou certos documentos ao reformar a igreja que o levaram a um tesouro. Algo terrivelmente constrangedor para a igreja. E ele foi pressionado a manter-se calado. A alegação é que Saunière encontrou documentos secretos que revelavam a verdadeira relação de Maria Madalena com Jesus. Uma coisa é fato histórico. Após essa época, Saunière de repente ganhou muito dinheiro e suspeita-se que ele foi pago para manter silêncio sobre alguma coisa. O que ele fez com sua nova fortuna fez surgir ainda mais suspeitas. Ele fez reformas em sua igreja que eram tão incomuns e tão simbólicas que as pessoas se perguntaram se ele não estava plantando pistas sobre o seu segredo. Eu creio que Saunière de fato quis nos deixar mensagens. É uma imagem bastante rara da Sagrada Família. Nós estamos vendo Maria, José e Jesus? Ou estamos vendo Jesus, sua esposa Maria Madalena e seus 2 filhos? Lembre-se, Jesus foi aclamado como rei dos judeus quando chegou a Jerusalém, então ele tinha a obrigação de deixar herdeiros. Há também uma estátua de uma mulher grávida observando a crucificação. Eu acredito que essa mulher grávida seja Maria Madalena. Saunière foi suspenso da igreja em 1910 por desobediência ao bispo e por instigar as massas. Mas mesmo assim conseguiu construir um anexo à igreja, uma torre que ele batizou de Torre de Magdala. Seria uma referência à forma como Jesus chamava Maria Madalena? Teria Saunière tentado transmitir através de imagens e da arquitetura o que a igreja não permitia que ele dissesse em palavras? O que Saunière sabia ou tinha descoberto, ele jamais revelou. Saunière levou o segredo para o túmulo, mas 50 anos depois, a igreja decidiu falar sobre Maria Madalena. 1969, Roma. O Concílio Vaticano II do Papa Paulo VI publica uma revisão da doutrina oficial da igreja. Maria Madalena não será mais mostrada como uma prostituta. No entanto, a sua imagem de pecadora é difícil de ser apagada. Maria Madalena precisa ser reabilitada. Ela precisa ganhar o status que possui nos evangelhos. Veja, todos os homens fugiram da crucificação. Marco diz que todos eles o abandonaram e fugiram. Foram as mulheres ao pé da cruz e Maria Madalena segurando sua cabeça que continuaram leais a Jesus até o final. Quando analisamos o que sabemos hoje sobre Maria Madalena, creio que sabemos mais do que há 100 anos. Hoje temos textos novos que nem sabíamos que existiam. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Felipe, os Atos de Felipe e outros documentos que mencionam Maria. Eles mudam completamente a forma como as pessoas aprenderam a pensar. O que esses outros evangelhos nos permitem ver é que não há só uma história sobre Jesus, ou uma versão, ou mesmo uma versão composta. Na verdade, há muitas. Então você é obrigado a pensar mais. A boa história nunca foi inimiga da fé bem informada. Logo, as duas não devem ser antagônicas. Uma coisa é o que nós descobrimos, outra coisa é no que nós acreditamos. Mas nós devemos unir as duas coisas sempre que possível. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.